Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é a interseção não sinalizada. Sabe aquele cruzamento, né? Sem semáforo, sem placa de pare, sem nada. E aí, bate aquela dúvida do que fazer? Pois é, hoje a gente vai desvendar direitinho como agir para não só garantir a segurança, que é o mais importante, mas também para evitar aquela multa indesejada. Imagina a cena, uma situação super comum no dia a dia. Você está chegando num cruzamento e nada, nenhuma placa. E aí, qual é a primeira reação? Acelera com um pouquinho mais de cuidado? Dá aquela freada brusca? A forma como a gente reage nesse momento diz muito, mas muito mesmo, sobre o nosso preparo como motorista. Então vamos ver o que a lei realmente espera da gente numa hora dessas. Então, para acabar de vez com o achismo de eu acho que dá para passar, o Código de Trânsito Brasileiro é bem direto. Ele tem uma regra específica para essa situação. Não é questão de sorte, é sobre conhecer a lei. E a chave aqui é a infração de código 629-70. Vamos decodificar o que ela significa. Olha só a ficha técnica da infração. A gente tem um código dela, 62970, o amparo legal, lá no artigo 220, mas o que realmente importa para a gente, o resumo da ópera, é isso aqui. Deixar de reduzir a velocidade numa intersecção não sinalizada. Parece simples, né? Bem direto, só que aí vem a grande pergunta. O que exatamente a lei considera como reduzir a velocidade? E aqui está o texto oficial, na íntegra. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Repara bem nessas palavras, de forma compatível com a segurança. Percebe que não tem um número? A lei não fala, reduza para 30 por hora. É uma coisa mais subjetiva, que depende da situação. E é justamente aí que o manual de fiscalização entra para esclarecer as coisas. E pronto, chegamos no X da questão, o detalhe-chave. Se a lei não dá um número, não fala em 20, 30 ou 40 por hora. O que danado é essa tal de velocidade compatível? Como é que o agente de trânsito lá na rua interpreta isso, hein? E a resposta está aqui. Velocidade compatível é basicamente a ação de reduzir. O agente precisa perceber, de forma clara, que você diminuiu a velocidade em relação à que vinha antes. Pensa assim, não adianta só tirar um pouquinho o pé do acelerador. A redução tem que ser visível. É essa demonstração de prudência que a lei quer ver, para ter certeza de que você consegue parar se aparecer um imprevisto. Ok, entendi. Mas aí surge outra dúvida muito comum. Se não tem um número exato de velocidade, como é que o agente de trânsito pode multar alguém por isso? Ele não precisa de um radar para medir a velocidade? Como é que essa fiscalização funciona na prática? Então o processo é totalmente baseado na observação. Esquece o radar para essa infração. O que o agente faz é o seguinte: primeiro, ele observa a velocidade com que o carro está se aproximando. Depois, ele verifica se houve uma redução clara, efetiva, sabe? E por último, ele avalia se essa falta de redução criou algum tipo de risco. Por exemplo, se outro carro teve que frear por sua causa. Se o veículo simplesmente passa direto, aí sim a autuação pode acontecer. E essa frase resume tudo perfeitamente. A fiscalização dessa regra não exige um medidor de velocidade. É isso mesmo, a observação do agente é o que vale. E isso é muito importante, porque mostra que o foco da lei não é só o número no velocímetro, mas sim a atitude, o comportamento de prudência no trânsito. Tá, mas e se a pessoa ignorar essa regra? Passar direto pelo cruzamento sem reduzir? Bem, essa atitude tem um custo. Vamos dar uma olhada no tamanho do prejuízo tanto no bolso quanto na carteira de motorista. E olha, a coisa não é brincadeira. A infração é considerada de natureza grave. Isso a coloca num patamar bem sério de violações do Código. E claro, a penalidade é uma multa, e o valor acompanha a gravidade da infração. E além da multa, vem juntos 5 pontos na CNH. 5 pontos. Pode não parecer muito, mas a gente sabe como esses pontos se acumulam rápido, né? Junta com outra coisinha aqui, outra ali, e de repente você está perigosamente perto de ter a carteira suspensa. É algo para se evitar com certeza. É importante a gente saber também que essa infração é muito específica. Ela vale para cruzamentos não sinalizados. O código é super detalhado, então para outras situações onde você também precisa reduzir, existem outros códigos. Por exemplo, se for por causa de chuva, é outra infração. Perto de obras, outra. Perto de aglomeração de pessoas, também tem um código próprio. O mesmo para quando se ultrapassa um ciclista ou se está numa curva fechada. Cada caso é um caso. Bom, já entendemos o que é a infração, como ela é fiscalizada e as consequências. Mas agora vamos um pouco mais fundo. Vamos entender o porquê. Qual é a lógica, a filosofia por trás dessa regra? A resposta cabe em uma única palavra: prudência. E olha só o que diz o artigo 44 do Código.
Esse trecho é basicamente o coração da segurança em cruzamentos. Ele diz que, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial. Note bem, prudência especial. Isso vale para todo e qualquer cruzamento, tenha placa ou não. O objetivo é ter velocidade para poder parar o carro com segurança se precisar. É sobre ter o controle total da situação. Então, no fim das contas, o grande objetivo é esse: segurança proativa. A regra existe para garantir que a gente tenha o domínio do veículo, que a gente esteja pronto para parar para um pedestre ou dar a preferência para outro carro. É uma questão de evitar que o acidente aconteça, em vez de só ter que reagir a ele. É prevenção. E tudo isso nos deixa com a pergunta para a gente pensar, né? Essa prudência no trânsito, ela é só uma regra que a gente decora para passar na prova da autoescola? Ou será que é algo mais profundo, um instinto de sobrevivência? A gente reduz a velocidade por medo da multa ou por um cuidado real com a nossa vida e com a vida dos outros? Fica aí a reflexão. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Joca Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito @gmail.com.